Ei, som. Quantos irmãos vão chegando? O pessoal vai chegando. Vamos orando. Preparando já para ler a palavra. Ei, som. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos orando. Pode ser? Senhor, em nome de Jesus, recebe nessa noite o nosso culto, a nossa adoração. Fala conosco, fala com o teu povo, com aqueles que vão estar nos vendo através dessa internet. Deus, eu te adoro, Senhor, eu te exalto. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Jesus. Eu oro nessa noite, Pai, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos profissionais de saúde de todos os setores, desde aquele que limpa até os diretores de hospitais, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos empresários. Eu oro, Senhor, pelos comerciantes, pelo meu estado, pela minha cidade, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelo meu Brasil, Senhor. Eu oro pelas nações. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto, Pai. Eu não entendo, muita gente não entende o porquê de estarmos passando tamanha dificuldade nesse momento de dor, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, também pelos prefeitos. Eu oro por este governador, Senhor. Pelos deputados, pelos senadores. Eu oro, Senhor, por aquele Supremo. Eu oro, Senhor, pelo presidente. Eu oro pelos homens de Estado, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por todas as nações. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que lideram o mundo, Senhor. Nos setores políticos, judiciário, legislativo e de forma geral, Senhor. É o Senhor quem estabelece os reis. É o Senhor quem estabelece as autoridades constituídas nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe aqueles que estão entrando agora, participando desta oração conosco. Nós vamos começar o culto. E eu convido você aí na sua casa, e nós aqui da minha casa com a minha família, e você aí com a sua família, abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, no capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3.
Senhor. Deus abençoe o pessoal que está entrando, irmão Maurílio, Mário Moreno. Deus abençoe, Mário. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número, nós vamos ler a partir do verso de número 13. Malaquias 3:13. As vossas palavras foram agressivas, dizeis, que temos falado contra ti? Isso diz respeito a Deus, tá bom? Vós dizeis, inútil é servir a Deus? Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do teu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Essa é a grande palavra de Deus. Então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ah, meus queridos, nós estamos vivendo nesse tempo de ver a diferença. Vamos cantar? Louvarmos a Deus, né, irmãos? Depois de um mês nós voltamos a fazer a live no meu perfil. Os irmãos da igreja sabem que nós estávamos fazendo a live pelo perfil da igreja,
porque o meu perfil foi censurado. E por 30 dias eu não pude fazer a live aqui pelo meu perfil. E hoje nós voltamos a fazer, porque nós temos um alcance muito maior através do meu próprio perfil. Vamos agradecer a Deus cantando? Compartilhando essa live para a gente poder alcançar mais pessoas também. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra que é onde nós paramos na semana passada. Nós paramos na semana passada no livro de Atos, no capítulo de número 8. Vamos continuar. E precisamos continuar orando também, irmãos. Muitas vezes nós nos abatemos porque nós ficamos tristes com tudo isso que tem acontecido. Nós choramos porque a Bíblia diz que temos que chorar com quem chora. Mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está em Jesus. E é só por isso que nós estamos de pé. Temos que orar pelo Ceará. No Ceará, o governador proibiu fazer lives nas igrejas. Olha que ponto nós chegamos. Parece que essa pandemia deu espaço para as pessoas abusarem da autoridade e parece que nós estamos vivendo em uma ditadura. E numa ditadura parece que quem mais sofre são os cristãos. Então nós temos que orar, irmãos. Eu não vejo a hora de voltar
voltar para os cultos normais nas nossas igrejas, porque é diferente nós estarmos reunidos. Tem irmãos que infelizmente a gente não consegue alcançar com as lives, mas vamos continuar orando em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Pedir para o Senhor renovar os nossos corações. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Precisamos pedir para que Deus sempre esteja renovando as nossas forças, renovando a nossa fé, nossa esperança. Aumentar o som do microfone, Maia. O instrumento está mais alto. Aleluias. Amém. O pessoal pediu para a gente dar uma regulada aqui, aumentar o microfone, né? Acho que agora melhorou. Eu aumentei. Vamos cantar? Último louvor? Esses dias um certo Tito, cujo pregador do Evangelho, disse que Deus não está no controle de tudo. A paz do Senhor. Eu ouvi aquilo, irmãos, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa? E eu explico para você, Deus de fato está no controle de tudo. Independente do que aconteça nas nossas vidas, de bom ou de ruim, Deus está no controle de tudo. Amém? Deus tem o controle de tudo. Todas as coisas estão nas mãos de Deus.
está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso abro minha boca e suspiro, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a todos que estão nos acompanhando. Bom, sem muita delonga, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Atos, no capítulo de número 8. Nós vamos continuar Atos, capítulo de número 8. Enquanto isso, deixa eu falar algumas coisas para vocês, enquanto vocês vão acompanhando comigo. Pegue o hábito de abrir a Bíblia para saber se aquilo que a pessoa estiver falando, de fato ela está falando conforme a palavra de Deus. Se você fizer isso, você nunca vai ser enganado. Nós temos que aprender a ser o que a Bíblia chama de bereano. Meu amigo Dantas, Deus abençoe, rapaz. Quanto tempo, hein? Que felicidade, viu? Luciana,
Atos no capítulo 8 e pegue costume de abrir. Tudo que o pregador for falando, você vai acompanhando, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer mais uma ressalva aqui antes de começar a falar da palavra. Esses dias eu postei na minha página mesmo que as pessoas que estiverem precisando, necessitando, eu ia fazer uma campanha do bem. Me procure inbox, me procure online, inbox, né? Naquele Messenger, né? E fale comigo, a gente vai tentar procurar te ajudar se você estiver necessitando. Muita gente nesse momento precisa de uma ajuda, está passando dificuldades financeiras e muitas vezes tem pessoas que não têm nem o que comer. Mas por constrangimento, por vergonha, eles não falam. Então, se você estiver passando por dificuldade, eu quero me propor a te ajudar. Então, me procure, ou se você conhece alguém que a gente pode estar ajudando, entra lá no inbox na minha página e vamos fazer essa campanha do bem e ajudar o próximo, tá bom? E vamos continuar orando também. Atos capítulo de número 8. Quem achou, dá um joinha. Na igreja a gente fala quem achou diz amém. Aqui a gente fala quem achou dá um joia, né? Aqui em casa todo mundo já está com a Bíblia aberta. Atos capítulo de número 8. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 26. Atos capítulo 8 e a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. E ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura e lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. Jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.
capítulo 9, só para nós começarmos, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Só até aí. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus nos esclareça a sua palavra. Pai santo e bendito, eu te peço que o Senhor revele a nós a tua vontade de acordo com esta palavra que vamos ensinar hoje e que ela venha produzir o fruto pela qual foi enviada, Senhor, alcançando o coração daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que vão ouvir também, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós vamos aprender e, novamente, hoje nós vamos também quebrar alguns paradigmas. É importante lembrar que começa um período de uma grande perseguição contra a igreja. Nós falamos do primeiro mártir, que foi Estevão, no capítulo 6 e 7. E 8 também, né? Estevão começa a pregar, ele está cheio do Espírito Santo, e a sabedoria com que ele falava, as pessoas que o ouviam não conseguiam entender e ficavam com raiva por causa do que Estevão estava pregando. Semana passada eu falei que ainda hoje continua assim. Por quê? Eu disse sobre o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito do mundo que odeia as coisas de Deus e aqueles que seguem a Deus. Então hoje nós vamos continuar e vocês vão observar, a partir das escrituras, que continua o período de perseguição, né? Historicamente também, vocês vão ver que os imperadores começam a perseguir os cristãos. Por exemplo, Nero toca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos da época, né? E tudo isso acontecia. Todos os imperadores quase perseguiram os cristãos dessa época, né? Então, nós estamos falando de um período de terrível perseguição, tá bom? Alguns historiadores escatológicos chegam a dizer que este período foi o período da grande tribulação. Agora, se alguns creem assim ou não, isso já é outra história. No entanto, tem uma linha escatológica que acredita que esse período foi o período da grande tribulação, tá bom? Então nós vamos ver que tem uma grande perseguição, mas apesar de tamanha perseguição, a igreja de Cristo, ela continua, ela segue, ela continua perseverando e ela cresce com a pregação do Evangelho. E aqui eu começo a explicar algumas coisas para vocês. Irmãos, a única forma da igreja de Cristo continuar crescendo, mesmo nos dias atuais, é através da pregação do Evangelho. Não tem outra forma para a igreja crescer. Qualquer outra forma de crescimento da igreja, que seja de entretenimento, não é um padrão bíblico. O único padrão bíblico de crescimento, de alimento espiritual para a igreja, a única forma de padrão bíblico para que a igreja de Cristo seja estabelecida é na pregação da palavra. Vamos observar no texto que Estevão está pregando, tem uma ênfase muito grande na mensagem do apóstolo Pedro, que parece que ele dá uma sumida no capítulo 10 em diante, porque no capítulo 9 nós vamos ver que Saulo vai se converter e vai virar um grande pregador do Evangelho, e a partir do capítulo 10 em diante, quem assume a pregação é o apóstolo Paulo. Pedro vai aparecer lá por meio do capítulo 15, um pouquinho rapidinho, e depois ele dá uma outra sumida. Mas nós vamos observar que a ênfase é na pregação.
Então deixa eu te fazer uma pergunta desde agora e você não me responda, responda para você mesmo. Você ama a pregação do Evangelho de Cristo? Uma das maiores provas de que um cristão é genuinamente cristão é quando ele ama a exposição da palavra de Deus. Observe que o texto que nós lemos é o texto que conta quando Filipe foi um dos separados para ser também diácono, e ele sai de uma posição do diaconato e ele vai pregar para um etíope, para um eunuco. E quando ele chega naquele lugar, o etíope estava lendo, o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Só que ele lia e não entendia. Ainda hoje muita gente é assim. Ele lê, mas muitas vezes o texto é tão claro e ele não consegue entender. Fala, meu Deus, mas por que eu não consigo entender? Isso acontece com muita gente. Alguns textos eu também tenho dificuldade de entender ainda hoje. Só que nós vamos observar a grande diferença do cristão genuíno em entender os textos. A diferença é que nós, de forma geral, como cristão genuíno, nós somos direcionados e guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo na Bíblia também é chamado de Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, ele está conduzindo o Filipe. E ele ouviu o que o eunuco estava lendo, e o eunuco estava lendo sobre o livro do profeta Isaías. Versículo 32 diz, e o lugar das escrituras que lia era este. Foi levado como ovelha muda para o matadouro. Está em Isaías capítulo 53. E aí ele começa a explicar a partir deste texto. Mas ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele responde, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aqui vai ter uma outra questão. A quem nós recorremos para a explicação bíblica? Será que nós recorremos a pessoas que estão aptas a nos explicar da forma correta? Eu sempre falo que nós devemos tomar cuidado, porque Jesus disse, eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Tem muita gente querendo ensinar a palavra de Deus hoje em dia, mas apto para ensinar, conforme Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, tem pessoas que diz que conhecem a Deus, mas negam com as obras, abomináveis e desobedientes, sendo reprovado para toda boa obra. Quando nós lemos as cartas de Paulo, chamado de cartas pastorais, 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, quando nós vemos a 1ª e 2ª de Pedro também, que é chamado de cartas pastorais, ou pastoral, nós vamos observar o zelo e o cuidado que estes homens tinham de separar o bode das ovelhas e de explicar que no meio de nós tinha gente que era obreiros fraudulentos, querendo se passar por homens de Deus e ensinando o povo. E a Bíblia chama de algumas questões de doutrina de demônios. Então nós temos que tomar cuidado em relação a quem recorremos para tirar explicações bíblicas. E você diz para mim assim, mas isso é muito simples, é só ler e entender. Talvez não seja tão simples quanto você pensa. Por exemplo, nós temos várias traduções bíblicas. Nós temos a NVI, a Almeida atualizada, a Almeida corrigida. O sentido é o mesmo, sempre.
Mas, dependendo de como for feita a interpretação, ela vai fugir do sentido bíblico original. E quando foge do sentido bíblico original, já não é uma exegese que é feita, é chamado de exegese, ou seja, alguém que está extraindo da palavra o que não existe. E aí já deixa de ser o quê? Palavra de Deus. E as pessoas vão ouvindo qualquer outra coisa que não é palavra de Deus. Me dá mais um exemplo. Te dou. Por exemplo, talvez você já leu uma Bíblia chamada Bíblia da Sociedade Torre de Vigia. O que é isso, Sociedade Torre de Vigia? É a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Quando você lê o capítulo 1 de João, do Evangelho de João, diz assim, na nossa Bíblia normal, independente de tradução. No princípio era o verbo. A palavra grega para verbo ali, para apresentar Jesus, é logos. No princípio era o logos, verbo, que é uma tradução para explicar que era Jesus o verbo vivo. E diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma referência a Jesus, o verbo vivo. Mas quando você pega a Bíblia da Sociedade Torre de Vigia, diz assim, e eu te convido, se você tiver curiosidade ou tiver essa Bíblia, você abra no livro do Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 1 diz assim, no princípio era um verbo. E esse verbo era um Deus. E esse Deus está entre chaves com letra minúscula. No princípio era um Deus, qualquer deusinho. E aí você vê que essa palavra não é de Deus e essa tradução está totalmente enganada. Mas se você procurar saber sobre a ideia dos testemunhas de Jeová que afirmam que Jesus Cristo não é Deus, vocês vão ver que essa tradução está de acordo com o pensamento deles. Porque para nós, Jesus é Deus. Ele faz parte da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por mais que ele seja o Filho de Deus, ele continua sendo Deus. O que na teologia nós chamamos de união hipostática. Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus é Deus. E é esse tipo de mensagem que nós devemos nos apegar. A um Jesus, a um Deus que desceu entre nós, que se fez carne, sofreu como o homem sofre, sentiu as necessidades humanas, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para fazer expiação pelos nossos pecados, e assim, morrendo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos e buscar a igreja santa, sem ruga, sem mancha e sem mácula, que é lavada e remida pelo seu próprio sangue. Esse é o evangelho genuíno e devemos ouvir homens que pregam esse tipo de mensagem. Porque qualquer outra pessoa que fugir desse tipo de mensagem não está pregando o evangelho de Jesus. É outro evangelho. Conforme Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 1. E se alguém anunciar um outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, a palavra anátema ali é maldito. É por isso o cuidado de quem estamos ouvindo. É muito importante e perigoso. Aquela pessoa que pula de igreja em igreja, para lá e para cá, ela não para em lugar nenhum. Quando o pastor prega uma mensagem que enche o ego dela, ela fala, maravilha.
Quando o pastor pega uma mensagem, por exemplo, trazendo ela para mudar de vida, para ela ser uma pessoa diferente, para ela ser um crente genuíno, ela fala, não vou embora dessa igreja, porque essa igreja aqui não serve para mim não. Esse pastor pega muito pesado. Cuidado. O pastor falou para mim, um pastor entre aspas, um político, mandou dizer para mim assim, talvez ele vai estar ouvindo essa mensagem. Político que é deputado federal. Mas o pastor Carlos não faz parte do nosso aprisco. E eu disse para o rapaz que me falou isso. Fala para ele que eu não conheço outro aprisco que não seja do Senhor Jesus. E se ele está fora do aprisco de Jesus, eu não conheço esse outro aprisco. Pois eu só conheço um único aprisco, que é o de Jesus. E daí você vai percebendo que tipo de pessoas vem formando o que é chamado de meio evangélico hoje em dia. Então nós temos que tomar cuidado. O Espírito Santo enviou Filipe com muita propriedade e conhecimento anunciou quem? E aí você acompanhe comigo o versículo de número 35. Olha qual deve ser a mensagem nossa. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Qual é a mensagem do todo pregador? Jesus. Se eu tivesse aberto essa live hoje, por exemplo, e estivesse falando qualquer outra coisa que não fosse Jesus, eu não estaria falando do Evangelho de Jesus. E seria vão. A mensagem deve ser Jesus. Agora nós vamos para um outro ponto, porque é muito importante. Nós temos que tomar cuidado. Porque aquele homem creu. Ele acreditou na palavra que Filipe estava pregando. E porque ele creu, ele obedeceu. E eu vou fazer uma outra pergunta agora. Qual é a sua disposição em obedecer o Evangelho? Aquilo que você ouve, você sabe que é verdade da parte de Deus e está em conformidade com a Escritura, qual a sua disponibilidade de obedecer isso? Porque é nisso que vai te diferenciar como um cristão qualquer, mais um evangélico, ou vai te diferenciar como um cristão genuíno, aquele que conheceu o Evangelho. Nós começamos hoje abrindo um livro do profeta Malaquias, no capítulo 3. A partir do versículo 16, 17 em diante, nós encontramos o texto que diz assim: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E sabe qual é a diferença? É que o ímpio, ele pode ser crente, ele pode ser evangélico, ele pode frequentar a igreja por muito tempo, mas o ímpio não tem disponibilidade de obedecer a palavra de Deus. Já aquele que serve a Deus e que faz a diferença, ele faz a diferença na obediência à palavra de Deus. E por obedecer a palavra de Deus, agora a Bíblia diz que ele se batizou. Qual é o único padrão, pastor, para a gente se batizar? É acreditar. Ele pergunta, você crê em Jesus? E a Bíblia diz que qualquer que confessa Jesus, que Jesus é o Senhor, está nas cartas de João, qualquer que confessa que Jesus é o Senhor, ele confessa pelo Espírito de Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode alcançar o coração de alguém, revelando quem é Jesus. O Jesus das Escrituras. É só o Espírito Santo que pode fazer com que uma pessoa que esteja ouvindo esta palavra rasgue o seu coração e fale, eu quero obedecer Jesus.
Essa é a diferença. Então eu pergunto, qual é a sua disponibilidade em obedecer ao Evangelho? Qual a sua disposição em obedecer à palavra de Deus? Porque é nisso que nós nos diferenciamos. Porque se nós não obedecermos à palavra, nós somos qualquer coisa. Nós somos, pode ser crente, pode ser evangélico, mas cristão genuíno nós não somos, se não tivermos disposição para obedecer à palavra de Deus. Aí ele fez o que? Ele se batizou. Ou seja, ele fala, eu quero me batizar. Qual é o padrão para o batismo? Acreditar em Jesus e querer obedecer o Evangelho. Eu quero. Ele vai passar por um cursinho de não sei quantos meses. Ele vai passar por um processo para ver se ele é convertido. Aqui na Bíblia não tem nada disso. Aqui na Bíblia é o seguinte, você acredita em Jesus? Você quer seguir Jesus? Qual é o próximo passo, então? Se batizar. Você precisa se batizar. Pastor, mas eu fui batizado quando eu era criança e etc e tal. Olha, tem igrejas evangélicas que batizam criança. Por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil batizam crianças. Chamado de pedobatismo. Eu particularmente não creio nisso. Porque quando João batizava, ele perguntava. Ele dizia que esse era o batismo do arrependimento. Uma criança não tem do que se arrepender. Ela é pecadora? Ela é pecadora, mas ela tem um pecado chamado de pecado natural. E o pecado natural faz com que ela, por si só, seja inocente. É como alguém que matou em legítima defesa. Ele cometeu um crime, mas não foi porque ele quis. É porque teve a necessidade de cometer um crime. Assim é o batismo de uma criança. Agora, quando ela cresce, que ela começa a aprender já a ser rebelde, quando ela cresce, que ela já começa a ter os seus próprios gostos, quando ela cresce, que começa a ter os seus querer, e começa a entender o que é errado, o que é certo, se ela crê em Jesus, aí sim é o momento certo para se batizar. Então, qual é o momento de se batizar aqui? O momento que ela tenha consciência plena. O que é consciência? Consciência significa, eu sei que eu sei. Isso é consciência. Com ciência. Eu sei que eu sei. Você sabe que você sabe. Quem foi que fez isso? Fui eu. Quem foi que fez isso? Não fui eu. Ou seja, eu sei que eu sei. A partir deste momento, uma pessoa está apta para decidir seguir Jesus e se batizar e obedecer e seguir os caminhos do Evangelho. Esse é o princípio bíblico. O que o eunuco fez? Eu creio. E o Felipe perguntou, e o que te impede de ser batizado? Eu disse, nada, vamos arrumar aqui alguma água aqui. A vontade dele era tão grande em obedecer que ele faz o seguinte, ele corre a primeira poça de água que eles encontram, o Felipe vai batizar ele. Ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a vontade de Deus foi feita nisso. Então, observe o fruto que essa palavra deu. Agora, no capítulo 9, nós prosseguimos. No capítulo 9, nós prosseguimos e nós vamos ver que tem um moço que está perseguindo a igreja. E esse moço agora vai se converter. Porém, eu quero que você acompanhe comigo agora o capítulo 9 e o versículo de número 3, que diz assim: indo ele, se referindo a Saulo, a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Essa luz era a luz de Cristo.
como canta o Roberto Carlos, esta luz, é claro que é Jesus. Essa luz que Paulo viu era Jesus. E o versículo 4, olha que interessante. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo. Era Jesus falando com ele. Por que me persegues? Peraí, quem que Paulo perseguia? Os cristãos. E Jesus falou que Paulo perseguia quem? Jesus. Então, quando alguém persegue a igreja de Cristo de forma genuína e os cristãos, quem é que ele está perseguindo? Jesus. E ele disse, versículo 5, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E aqui está o exemplo de uma conversão genuína. Deixa eu falar uma coisa. Uma conversão genuína não se dá porque você quer. Quem precisa de Deus somos nós. O perdido da história somos nós. Me lembro que eu estava cantando essa semana. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. Isso aconteceu com Saulo. Quem estendeu as mãos para ele foi Deus. Não adianta o pregador falar, vem para Jesus. E você, ou algumas pessoas dizem, não, eu vou quando eu quiser. Você não vai e ninguém vai para Jesus quando quiser. Nós vamos para Jesus, nós nos rendemos a Jesus. E qualquer pessoa se rende a Jesus quando Deus quiser. Não há coração duro que quando Deus queira não quebra este coração, para que este coração se renda a Jesus e ouça e entenda as palavras dele. E o nome disso é eleição. O nome disso é predestinação. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Esse é o evangelho verdadeiro e genuíno, que faz Deus ser Deus e nós, miseráveis pecadores, na mão de Deus. Por isso que Saulo, quando se converte, ele diz, quem é, Senhor? Que queres que eu faça? E ele se rende a toda a vontade de Deus, e a partir de agora ele muda. Ele deixa de ser perseguidor e ele passa a ser perseguido por Jesus. Capítulo 26 de Atos, quando Paulo vai contar o seu testemunho de conversão, ele diz que a partir desse dia ele já tem que fugir, e quando souberam que agora ele estava convertido, quando ele passou por lado dos cristãos, ele tem que descer escondido dentro de um cesto que estava amarrado em uma corda, e colocaram ele dentro desse cesto amarrado e coberto, e ele vai escondido, porque a partir de agora já estão querendo matar ele. E aí eu vou terminar essa palavra dizendo o seguinte: uma verdadeira conversão e uma disposição daquele que quer seguir Jesus se dá quando ele está disposto a dar a sua própria vida por Jesus. Não importa o que vai acontecer na sua vida, se você quiser seguir Jesus, você tem que estar disposto a dar a sua própria vida por Ele, porque Ele deu a sua vida primeiro
nós. O amor de Deus era tão grande, o amor de Cristo era tão grande por nós, que Ele deu a sua vida para entregar na cruz do Calvário. E assim Ele provou. Deus prova o seu amor para com nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos ter disposição para dar a sua vida por Ele. Se você quiser seguir Jesus apenas porque Jesus vai prosperar a sua vida, você não quer seguir Jesus. Se você quiser seguir Jesus apenas porque Jesus vai mudar o seu casamento, você não quer seguir Jesus. Se você quiser seguir Jesus simplesmente porque Jesus vai fazer da sua vida um pouco melhor, você não quer seguir Jesus. Mas se você quiser seguir Jesus e dar a sua vida por Ele, independente do que aconteça com você, se preciso for você morrer por Jesus, conforme o próprio Paulo diz em Filipenses 1:29, pois a nós é dado não somente crer, mas também sofrer por Ele. Aí sim, você está disposto a seguir Jesus, e você pode ouvir a voz de Jesus falando para você: vem e me segue, como Ele fazia. Porque o perdido era nós. Olha a soberania de Deus. Deus é soberano. Quem precisa de Deus sou eu. Quem precisa de Deus é você. Quem precisa de Deus somos nós. E não o contrário. Quando nós vemos pregadores implorando para muitas pessoas, dizendo: olha, se você ama Jesus, vem para Jesus. Quando nós precisamos de Deus, o perdido somos nós. Vem para Jesus, dá uma chance para Jesus. Não, isso não é evangelho. O que é o evangelho? Deus humilhou Saulo, Deus humilhou Paulo, deixando ele no chão. Ele não teve vontade própria, mas ele fala: quem é, Senhor, e o que queres que eu te faça? Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora, quando Deus estende as suas mãos, o que nós devemos fazer? Eu estou aqui, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Para de querer conduzir a sua vida à sua própria vontade. Conduza a sua vida à vontade da palavra de Deus e fala: Espírito Santo, me guia, porque eu sou teu. Isso é evangelho. Essa é a lição de Atos capítulo 8, que acabamos de ler, e Atos capítulo 9. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos, a todos que participaram desta live hoje, tá bom? Com muito carinho. Novamente eu falo que não vejo a hora de voltar aos cultos normais, tá bom? Beijo no seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te peço que abençoe aqueles que ouviram essa palavra. Derrame da tua graça.
Derrama do teu Espírito Santo, que essa palavra alcance, Senhor, aqueles que o Senhor quer alcançar, Senhor, por causa da tua graça, da tua bondade, do teu amor, das tuas misericórdias, do teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que possamos ter mais disposição para obedecer a tua voz e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, beijo no coração e até quarta-feira, em nome de Jesus.